Fala pessoal do Fala Bicho, Fala Planta. Eu hoje vou fazer uma entrevista com essas duas figuras catedráticas fantásticas. Eu sou Tiete mesmo e a gente vai estar falando sobre o livro deles, Restinga Paralela. Então, é sobre Restinga. Se você ficou curioso e quer saber sobre Restinga e sobre esse livro, assiste até o final aí no Fala Bicho, Fala Planta. Então, pessoal, eu vou pedir para que eles façam a apresentação. Vamos começar de lá para cá? Sofiati, vai lá. O nome. Meu nome é Arthur Sofiati, eu sou professor de História, já escrevi vários livros e vários artigos sobre a história regional. Quer dizer, mais especificamente a história entre o Rio Macaé e o Rio Itabapoana. E a história ambiental, quer dizer, não é a história social, a história em que o mundo se resume a pessoas, mas são as relações das pessoas com o meio ambiente. É esse que eu estudo. Pode implicar com o nome dele? Pode. O nome de guerra dele é Aristides Sofiati, né? Meu professor, né? Ele foi meu professor. O cara só tem 12 livros, mais nada. O cara só tem 12 livros, né? Mas eu passei a assinar Arthur Sofiati porque meu pai foi muito infeliz quando eu nasci e meu irmão. Ele resolveu botar o nome dos dois de Aristides Sofiati. Ele é Aristides Augusto, eu sou Aristides Arthur, mas é Aristides Sofiati. Então, se tirar o Augusto e o Arthur da Sofiati, então nós combinamos, para não ter confusão, de eu me assinar Arthur Sofiati e ele Augusto Sofiati. Não tem problema que o meu pai se chama Manuel e tem um irmão chamado Manuel. Tudo bem que o meu pai era filho bastardo. Acho que era pro meu avô não pagar um mico, né? Mas vamos lá com a Graça agora, Graça. Se apresenta. Eu sou Graça Freire, sou química de formação e tenho doutorado em Biologia Funcional e Molecular. Sou apaixonada pela Restinga desde criança, porque a Restinga é uma coisa que... Eu sou de Campos, a gente vive na Restinga. Tá, mas e os fungos aí nessa situação? Por isso e o nome, os fungos? Por isso o nome Restinga Paralela do livro que a gente está escrevendo, porque eu, quando fui para Restinga, eu tinha o olhar do fungo. Eu queria colecionar, eu queria catalogar, eu queria estudar os fungos de Restinga. Mas ao chegar lá... Você conta para mim porque eu sou também coautor e até hoje não sei por que esse título. E ele nos brinda no livro com o primeiro capítulo fazendo toda uma abordagem da Restinga desde do século XVI até o século XX. Final do século. Tá, mas peraí, esse livro, ele vai ser lançado quando? Será lançado em agosto ou setembro desse ano, né? E por que o título Restinga Paralela? Porque, de acordo com o seu olhar, você tem uma restinga diferente. Tá? Então, se você olha sobre o ponto de vista de fungos, você enxerga uma restinga. Se você enxerga sobre o ponto de vista das espécies vegetais, outra restinga. Se você olha sobre o ponto de vista da fauna, da ocupação, cultura... Pode dividir ainda, que é fauna, avifauna, herpetofauna. Isso. Mas olha só, fala pro pessoal aí, o que é restinga? O que é restinga em si? É bastante, quer dizer, há vários conceitos de restinga, né? O conceito que vem dos Estados Unidos é de que a restinga é um cordão arenoso que é construído a partir de uma interrupção qualquer na costa, como por exemplo na região dos lagos, aquelas lagoas são fechadas por restingas, ou então uma ilha que é alcançada por um cordão arenoso como a Marambaia. E nós aqui temos duas, tem uma que começa no Rio Macaé e vai até a Barra do Furado, e a outra que começa no Cabo de São Tomé e vai até Guaxindiba. Então são as duas maiores restingas do estado do Rio, sendo que essa aqui é a mais antiga delas em termos de formação geológica. Essa aqui é onde a gente está. A gente esqueceu de falar, nós estamos aqui no Parque do Barreto em Macaé, ok? Parque do Barreto é o parque mais recente criado aqui em Macaé, é o Parque Natural Municipal da Restinga do Barreto. Quando ele é do município, ele se chama natural. Quando ele é federal, né, é o Parque Nacional. Aqui, no caso, é um parque municipal e eles vieram aqui justamente para fazer uma entrevista com o pessoal que trabalha no parque, para poder saber um pouco mais da história do parque, saber mais como é que o parque está andando, como é que foi criado. Isso tudo vai estar no livro, né? Sim. Vai estar no livro porque a gente começou em uma ponta e chegou a outra extremidade. A gente cobriu desde Gargaú, que é a Restinga Norte,
até o último lugar, que é o Parque do Barreto, que é o final, né, pra gente, né, nesse recorte que a gente está fazendo, da Restinga Sul. Exatamente. Engraçado, Sofia, que você falou da Restinga, né, desse modelo americano, mas a gente, esse é um trabalho que eu tento fazer aqui bastante, né? Mostrar o que é Restinga para a população. E não é só para a população, não. Eu acho que até os nossos colegas possuem essa dúvida do que é Restinga. Pra você ter uma ideia, eu já tive algumas brigas aí com alguns amigos da biologia, alegando que você teria que ter plantas específicas, né? Se a gente está vendo uma estufa, você tem que ter planta específica de Restinga. Mas peraí, como assim? São plantas da Mata Atlântica, são os passarinhos que trazem. Você está confundindo planta específica de Restinga com plantas que sobrevivem na Restinga, que é um ambiente duro e é diferente. Ou seja, são plantas que existem na Mata Atlântica e algumas se dão melhor aqui. Se adaptaram bem num solo arenoso. Num solo arenoso. Geralmente são plantas que estão naquelas pedras, né? Na Restinga você tem plantas de uma Mata Atlântica, da Caatinga e do Cerrado. Dessas três origens vieram as plantas que a gente chama hoje de plantas de Restinga, que conseguiram se adaptar às condições salinas, de pouca umidade, muito sol, vento. Você sabe que eu tive na Caatinga e eu achei muito, muito parecido com a Restinga. Muito, aquelas tilândias assim, um monte de tilândias lá. Sem levar em conta que na Restinga podem se formar manguezais também. Isso. É uma outra coisa que a gente aborda no livro. Aborda. É possível manguezar uma Restinga? Sim, é possível. Mas não tem uma delimitação do que é mangue? Sim, mas está em cima da Restinga. Ele se cria em cima da Restinga desde que haja as condições necessárias para ele. Ou seja, estuário, né, salinidade. Então ele constrói depois em cima da Restinga um tipo de substrato com as folhas todas que caem. A Restinga tem um solo muito rico, né? Muito rico. Só que pouca água, quer dizer, pouca água é aquele lance que a gente discutiu. Não é pouca água, a água se perde com facilidade. Mas em locais onde você tem o mangue, você tem normalmente uma água... E as lagunas, né? Uma água... Ou rio. Ou um rio misturado com o mar, né? Que dá aquela água com menor salinidade, onde as plantas de mangue que são predominantes. E nós não mostramos no livro o porquê, como que se forma. Mostramos inclusive um mangue de Barra do Furado que foi recuperado sozinho pela natureza. Aristides tem uma foto de 1998 mostrando ele degradado e nós estamos mostrando hoje uma foto de 2018 ele recuperado. Mas então, eu queria saber desse livro, ele paga quanto para poder... Quanto é que vocês vão cobrar? Eu sei que vocês vão ficar milionários com esse livro. Como é que é a história? Eu nunca ganhei um tostão com o livro que eu publiquei. Pelo contrário, eu paguei. Né? Nós pagamos. A ciência tem esse problema, você paga pro artigo. Exatamente. E o pessoal chorando com as músicas, né? Direito autoral. Pois Mas fala, tem que comprar o livro, como é que é? Não, o livro não vai ser vendido, o livro vai ser distribuído, vão ser impressos 1000 livros, vão ser distribuídos nas escolas, nas instituições. Escolas que eu digo para crianças, escolas de nível superior, ONGs, parques, vai ser distribuído para quem quer saber de Restinga. Até porque se a gente não tiver um critério de seleção, as pessoas pegam, levam e jogam no lixo na primeira esquina. Né? Bota na estante virtual para vender por R$10. Tem que fazer essa seleção pela quantidade de livro, mas sem cobrança. Tá aí, vai ter livro online também? Vai ter o livro online. Então quer dizer que o cara que está assistindo aí o Fala Bicho, Fala Planta, em novembro já vai poder fazer o download? No site do isso.com. Eu vou botar o site aqui. Pode botar. Já existe um livro nosso lá no isso.com, chamado Tempo e a Restinga, que fala sobre a Restinga Norte. E eu convido a todos que quiserem dar uma olhadinha lá, tá muito bonito o livro. Ô galera da biologia, vou botar aqui o link, tá? E aí depois vocês baixem lá o livro. E esse livro da Restinga Paralela que vai ser lançado ainda, que é gratuito, tá ok? Vocês vão poder também baixar pelo mesmo link, só que não agora, só em novembro. Aí vocês podem assistir o vídeo de novo, para matar a saudade aí da Restinga. Agora para vocês, né, Graça e Sofiati, é importante esse trabalho de divulgação da Restinga? Vocês acham que isso é importante? Bom, da minha parte, eu acho muito importante porque os trabalhos que nós temos sobre Restingas, as nossas duas Restingas, são trabalhos acadêmicos ainda nem sempre acessíveis. Tanto não são acessíveis assim em termos de distribuição, nem acessíveis em termos de leitura. São trabalhos importantes que a gente usa, mas a gente transforma as informações numa linguagem, usa uma linguagem mais acessível
E tem muita fotografia que ajuda a compreender melhor a restinga. Mapas, por exemplo, lá no meu capítulo tem muito mapa que pode situar as duas restingas ao longo de 4 séculos. 4 séculos? Mais ou menos, por aí. Ele faz uma abordagem das restingas em 4 séculos. E daí você vai falar sobre figuras importantes que passaram, é isso? Isso, as pessoas que vieram da Europa passaram por aqui, pessoas daqui que passaram por aqui, pessoas que vieram aqui e estudaram a região durante 2 anos, fizeram cartografia. Quer dizer, essas então vamos todas. para a pergunta clássica que não quer calar, que todo biólogo vai querer ouvir. Darwin, passou aonde aí? Bom, Darwin não veio até Macaé. Mas não chegou a entrar na restinga aqui do Barreto. Não Nós chegou não a entrar. tivemos. E ele passou por muito pouco tempo também. Passou uma temporada muito pequena aqui, acompanhando um colega, um conterrâneo dele, comerciante no Rio de Janeiro. É claro que ele deu contribuições muito importantes, mas para a região dos lagos. Para essas restingas daqui para cima. Ele não chegou aí para Restinga de Urubatiba, ele não passou, não, que é o maior parque de restinga do mundo. Não. E não foi também depois do Rio de Itabapoana, não? Também não. Então nós temos 2 autores que são muito interessantes, muito importantes em termos de contribuição ao conhecimento das restingas. É o Maximiliano de Wied-Neuwied, que é um naturalista alemão que passou por aqui em 1815. Como é que é? Maximiliano de Wied-Neuwied. Né? Maximiliano, pronto, Maximiliano. Passou aqui em 1815, numa expedição que ele fez, que ele bancou porque ele era um príncipe, então ele pagou tudo, né? Tipo naturalista assim como a gente. É igual a gente, igual todo mundo faz biologia. Só sem dinheiro. Ele tinha dinheiro, a gente não tem. Então ele organizou a gente só tem o título, a expedição dele e veio, bancou tudo para escrever um livro fantástico sobre essa viagem dele. E o outro que comemora 200 anos de passagem aqui é o Auguste Saint-Hilaire, que é francês, que é botânico. Também passou por essas restingas todas. Também teve. Se Darwin tivesse passado por aqui, de repente não tinha nem ido para Galápagos. Pois é. Não, sem descredenciar o papel de Darwin, claro que é muito importante. Mas dizer que ele conheceu as 2 restingas que nós temos, não, isso não conheceu, ele não passou por elas. Não passou por aqui, né? Uma pena. Não passou, E para você? Para mim, falar sobre restinga é uma questão visceral. Principalmente conhecer as restingas como eu estou conhecendo agora, essas restingas do norte e do sul, restinga norte e restinga sul do estado do Rio de Janeiro, e a pé, ir lá, de carro, descer, fotografar, conversar, como a gente está fazendo aqui hoje, ouvir as entrevistas, conversar com o povo, o que mudou com o passar do tempo, o que ainda resta, por que eles amam a restinga. Essas contribuições para mim têm sido fantásticas. Essa é a minha grande contribuição. Você pega as pessoas, né? Pessoas que moraram ali naquele local durante ou anos, ainda vivem, e também nos parques, não é isso? Sim. E você ela entrevista essas pessoas e ela vai saber coisas dessas pessoas, como era antes de ser ocupado, agora que está degradado, ou agora se melhorou. Exato. Não é isso? Nós, né? O Aristides está sempre me acompanhando, assim não como eu gostaria, mas estou acompanhando. Está sempre acompanhando. E o Vicente, que somos 3 autores, o professor Vicente Mussi Dias, que também trabalha conosco, é engenheiro agrônomo. Então nós estamos sempre envolvidos em todos os capítulos do livro, né? Tá, me fala então, assim, uma história que tenha emocionado vocês aí nesse caminho. Eu sei que vocês encontraram moradoras que às vezes tinham uma casa, que perdeu a casa. Me conta uma coisa que foi bacana. Você quer que eu conte ou você conta? Eu vou contar a minha, tá. Você conta a sua. Bom, a minha que me marcou profundamente, não foi nem para o livro, mas foi pelas minhas andanças nas restingas. Aconteceu na lagoa de Iquipari, na década de 90, com o seu Domingos, que era um senhor de idade muito avançada, com asma, que morava sozinho no fundo da lagoa. Quer dizer, não embaixo d'água, quer dizer, lá atrás da lagoa. Atrás da lagoa. Então eu fui de barco até ele, e conversando, ele mostrando a restinga para mim, mostrando o manguezal. Ele falou assim: o senhor sabia que eu converso com as plantas? Eu falei: não sabia não. Aí ele tirou o chapéu e falou: mas Jesus, nosso Senhor, Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, sabe que eu converso. Aí eu perguntei: mas o senhor conversa o quê? Aí isso é comigo e com elas. Se o senhor quiser saber, o senhor quer ir de faculdade, aí o senhor aprende a falar a linguagem delas. Eu falei: o homem conhece mesmo.
Ele chega a conversar com as plantas. Né? Eu me emocionei várias vezes, mas recentemente no carnaval eu fui visitar a Restinga de Quissamã e encontrei um senhor chamado Senhor Amaro do Osso, que me recebeu muito bem e foi me apresentar o pai dele, que tem 100 anos de idade. E os dois forneceram uma entrevista para mim, o filho falando da visão atual e o pai se recordando do que ele tinha vivido durante esses 100 anos de vivência na Restinga. Foi muito fantástico pra mim. Mas ele chegava a ver subsídios da Restinga, ele pescava, algo assim? Sim, na Lagoa Feia, trabalhou na abertura do canal Campos Macaé, e o filho também trabalhou, ele trabalhou na abertura do canal e o filho trabalhou na limpeza do canal. Então, e o filho hoje muito triste porque o canal está muito sujo e não está navegável em vários trechos por falta de manutenção. Então, eu vi pai e filho que viveram uma mesma realidade e isso foi muito legal para mim. Aquele canal, fala um pouquinho mais do canal Macaé Campos para o pessoal aí. O canal, vocês que são os experts, né? O século XIX aqui na nossa região, no Brasil todo e no mundo todo, na verdade, foi um século marcado pela abertura de canais. Né? Então, aí o pessoal me pergunta, mas pô, como é que você é fã do Sofiati? Por isso, cara. O cara tem história de 400 anos de ocupação de Restinga, olha só. Então, a primeira fase da ocupação aqui, a gestão das águas, é feita pelos jesuítas. A segunda parte é a aristocracia rural com a abertura dos canais. Então, a navegabilidade era, assim, a palavra de ordem na época. Se a gente quer sair de um lugar e chegar a outro, é através da água em canais. Então, na nossa região, 4 canais foram abertos. E havia a ideia, quer dizer, o projeto ambicioso e completamente inviável, que era cortar o Brasil de ponta a ponta por um sistema de canais, saindo do Rio Grande do Sul e chegando até Belém do Pará. Isso não aconteceu, nem seria possível acontecer. Mas a nossa região foi cortada por 4 canais e depois que veio a ferrovia, os canais começaram a ser esquecidos, abandonados e chegaram ao estado. Isso é uma pena, porque o canal Macaé Campos passa dentro da Restinga, vai de Macaé a Campos, uma beleza ímpar. Uma coisa de louco, de outro mundo, vocês precisam conhecer. Também está no livro. Também no tá livro, Restinga Paralela vai estar. Gente, vocês já imaginaram se esse canal fosse de novo navegável? Vocês acham que um dia isso vai acontecer? Olha, eu não acredito mais não. Não acredito mais, porque depois da ferrovia, da rodovia, os canais foram abandonados. Mas como modo turístico, nem como turismo. Já acontece. Sim, isso acontece em Quissamã. Né? Acontece em Quissamã. Agora, nas pontas do canal Macaé, você tem poluição Campos, nas pontas, muita né? poluição e os canais não são aproveitados mais para navegação, o que é uma pena, que para turismo daria. Agora, para transporte de carga, para isso tudo seria assim muito lento para os dias de hoje, né, que exigem rapidez em tudo. Né? Então, mas quem quiser conhecer um trecho do canal Campos Macaé, chamado Canal do Maracujá, que é belíssimo, belíssimo, é só procurar a Jurubatiba Turismo. Faz esse passeio. Que faz o passeio no canal. No canal. É nas Restingas e no canal. Um passeio lindíssimo. Gente, quem não conhece a Restinga, tem que conhecer, porque mesmo para quem da área ambiental, está acostumado a ir nas florestas ombrófilas, quando chega na Restinga, você anda num local que parece um jardim, porque a mata tem uma configuração diferente, é um ambiente que é muito duro para as plantas. É um ambiente arenoso, onde a água doce se perde muito facilmente, onde você tem uma influência marinha muito grande, então as plantas são mais arbustivas. E quando você anda nela, com aquela areia branca, aquilo me emociona bastante, você vê uma quantidade de bichos muito interessantes, muitos lagartos, aves pra caramba, o lindo canto do sabiá da praia, o Mimus gilvus. Você tem aí dentro das Restingas lagunas espetaculares para o banho, fantástica, ou seja, venham conhecer as Restingas, venham conhecer Macaé, venham conhecer a Restinga do Barreto, venham conhecer Jurubatiba, venham conhecer Carapebus, venham conhecer Quissamã, porque tem uma área aqui inexplorada, com um turismo fraco. O turismo é fraco, ou seja, é praticamente deserto, você anda, praticamente não sozinho, não é isso que acontece lá? Vocês acham que deveria melhorar o turismo, que deveria...
como é que... Melhorar não sem é- explodir, não. Melhorar, estragando a beleza, o atrativo, acho que não. Mas conservando e melhorando o Um atrativo. turismo sustentável. Exatamente, esse que nós estamos precisando. Porque turismo que produz lixo, esgoto, estrago, esse turismo a gente não quer, não. Mas um turismo igual birdwatch, né? Que é observar pássaros, por exemplo. Claro. Que observar a natureza. Banho nas lagunas, que é o mais importante. Isso vocês acham que seria muito legal para as pessoas conhecerem e preservar a Restinga? Para nós que somos muxuangos agora, que eu sou um muxuango antigo. O que é muxuango? Tem que explicar o que é muxuango. É um nativo da Restinga. É um indivíduo que vive de pesca. Eu não vivo de pesca, mas eu tenho o espírito de muxuango. E agora eu acredito que Graça também entrou nessa e virou uma muxuanga. Com certeza. Deixou de ser mocoronga, veio lá da serra e passou a ser muxuanga. Muxuango. Muxuango. E muxuanga. E muxuanga, se for... Tem gente que fala muxuanga. A palavra tem... Tem um muxuango no livro também, Tem que a gente muxuanga. fotografou lá em Quixaba. Quixaba. Gente, a noite, para mim, o que me marcou muito foi o céu estrelado da Restinga de Carapebus. Isso me marcou muito, porque é um céu estrelado mesmo, é uma quantidade de vida noturna, são muitas corujas passando, é fantástico. Bom, eu acho que deu pra gente perturbar vocês bastante com a entrevista, o livro, né? Restinga Paralela, Aguarde. Aguarde. vai falar sobre a Restinga e a história da ocupação da Restinga, não é isso? Exatamente. 4 séculos de ocupação da Restinga. E a Restinga hoje, como ela é ocupada hoje, pelos moradores de hoje. Hoje e antes, né? O antes e o agora. Isso. Pessoal do Fala Bicho, Fala Planta, muito obrigado aí pela audiência. Espero que um dia vocês tenham a oportunidade de ter aula aí com nossos amigos, tá? Fica a dica. Abraço para vocês. Quem quiser depois fazer, buscar lá o livro, vai estar no link aí abaixo, tá bom? Um abraço para todo mundo. Tchau.